Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, então vamos começar com o nosso conteúdo, terceiro ciclo. Na semana passada eu passei uma interpretação de texto referente ao conteúdo que nós vamos estudar a partir de agora, do livro de vocês, certo? Justamente para nós adentrarmos, para nós introduzirmos esse conteúdo com algo muito da nossa realidade. No terceiro ciclo, nós vamos estudar dois pontos da química orgânica. Nós vamos estudar reações orgânicas e vamos estudar isomeria orgânica. Isomeria plana, isomeria geométrica, isomeria espacial, certo? E assim nós fechamos o terceiro ciclo. Então, vamos começar com reações orgânicas. Lá no primeiro ano, nós vimos o quê? Que a matéria ela pode sofrer dois tipos de transformações. Ela pode sofrer uma transformação física ou uma transformação química. A transformação física é quando a matéria, seja ela qual for, ela passa por uma transformação, certo? E ela muda apenas o seu estado de agregação ou o seu estado físico, certo? Se eu tenho uma matéria que estava no estado A, passa para o estado B e não mudou na sua natureza química, ela sofreu uma transformação física. Por exemplo, se eu pegar água e congelar, certo? Ela vai virar gelo, certo? Vai deixar de ser água? Não, vai continuar sendo água, vai continuar tendo a mesma fórmula molecular da água, que é H2O, certo? A diferença é o que? Antes a água estava no estado líquido e passou para o estado sólido, ou seja, houve uma mudança de estado físico, houve uma mudança no seu estado de agregação, no seu estado de organização molecular, certo? Então, houve uma transformação física ou uma transformação química? Houve uma transformação física, certo? Se eu pegar uma folha de papel e rasgar, vai deixar de ser papel? Não vai deixar de ser papel. Vai continuar sendo papel, só que agora rasgado, agora em duas partes, forma irregular e por aí vai, certo? Ou seja, muda apenas a natureza física da matéria. Agora, se eu pegar uma matéria e passar por uma transformação e eu mudar a natureza química da matéria, eu tenho uma transformação que é chamada de transformação química ou uma reação, certo? Uma transformação química é toda transformação que uma matéria passa por uma transformação e no seu estado inicial e no seu estado final, a natureza química da matéria, elas são diferentes. Diferentes eu falo, diferente de forma de estrutura, diferente propriedades físicas, como ponto de fusão, ponto de ebulição, densidade e por aí vai, certo? Se eu mudei as minhas propriedades físicas, sendo que é a mais simples para nós trabalharmos, para nós identificarmos se houve uma reação ou não, essa substância ela sofreu uma reação química ou ela sofreu uma transformação química, certo? Por exemplo, se eu pegar o papel e queimar o papel, o que eu obtiver depois da queima completa da folha do papel vai continuar sendo papel? Não. Então, houve uma transformação física? Não. Houve uma transformação química, porque o papel, antes de queimar, tinha uma propriedade física, tinha uma propriedade química, tinha uma natureza química específica. Depois de eu queimar esse papel, o que vai acontecer? Vou mudar completamente a sua natureza química. Eu vou criar uma nova substância, certo? Então, reação química é isso. É eu pegar uma matéria, passar por uma transformação química para criar uma outra substância. Existem inúmeros tipos de reações químicas, certo? Tanto lá no primeiro ano, como nós vimos reação ácido-base, reação de metal com ácido clorídrico, que libera gás hidrogênio, forma um cloreto, certo? Como na química orgânica também, que nós vamos ver isso. A questão que a química orgânica, as reações orgânicas, eu vou trabalhar com substâncias orgânicas, certo? Vou trabalhar com etano, vou trabalhar com etanol, vou trabalhar com o eteno,
certo? Se eu pegar, por exemplo, o eteno e passar por um processo químico, um processo de reação, certo? Eu vou ter o quê? Eu vou criar uma outra substância. Eu posso criar do eteno, eu posso criar um etano, então varia muito, certo? Então, antes de nós começarmos a ver essas reações químicas, possivelmente hoje a gente começa já a ter uma ideia de reação química, eu vou mostrar para vocês alguns termos que nós vamos utilizar bastante na química orgânica, certo? Quando nós falamos de reação orgânica. Primeiro, para ver uma reação química, é necessário duas substâncias no mínimo, certo? Para eu pegar e queimar uma folha, preciso o quê? Da folha, que é uma fonte de celulose, certo? E fogo, certo? Fogo é meu comburente. Que é meu combustível? Oxigênio. Então, eu posso ter fogo, eu posso ter folha, eu posso ter fogo. Se eu não tiver oxigênio, não tem reação química. Porque se eu não tiver oxigênio, não tem fogo. Então, na reação orgânica, vai ter um composto, que é o composto, vamos chamar de primário, certo? E o seu reagente. Tá? O meu composto primário, o meu produto de partida, minha substância de partida, vai ser a substância pelo qual vai sofrer a mudança química, vai sofrer a reação química, certo? Essa substância primária, esse material primário que eu tenho antes da minha reação química é chamado de substrato, certo? Então, um substrato de uma reação é o que? É a substância pela qual vai sofrer a reação química, certo? Então, por exemplo, se eu tiver um eteno, por exemplo, desculpa, um propeno, dois propeno, e vou reagir, por exemplo, com H2, certo? Essa reação é uma reação de hidrogenação, eu vou explicar para vocês depois. Eu vou criar o quê? Um propano, um butano, quer dizer, certo? Então, esse daqui, eu vou pegar o quê? Vou pegar o buteno, o 2-buteno, do 2-buteno eu vou adicionar H2, certo? Então, quem vai sofrer a reação química? O buteno. O buteno vai sofrer uma reação química com o H2 para formar o butano, certo? Então, o buteno é chamado de substrato, certo? Bom, esses dois aqui um é o contrário do outro. O nucleófilo e o eletrófilo. Certo? O nucleófilo é a substância que vai atacar o substrato, certo? Se eu tenho o meu substrato, então essa substância vai atacar ele, certo? O nucleófilo é a substância mais eletronegativa. Então, eu tenho, na minha reação química, eu tenho duas substâncias. Eu quero saber qual que é o meu nucleófilo, eu tenho que ver qual dessas substâncias é a mais eletronegativa. A substância que for mais eletronegativa, ela é chamada de nucleófilo, certo? Ok. O eletrófilo é o contrário do nucleófilo. Se o nucleófilo é a substância mais eletronegativa, então o eletrófilo é a substância menos eletronegativa. Certo? Então nós temos o nucleófilo, que é a substância com maior eletronegatividade, e o eletrófilo com a substância menos eletronegativo ou mais eletropositivo. Só que não vou entrar em eletropositividade não, senão confunde a cabeça de muita gente. Então gravem isso. Substrato é a substância que será o alvo da minha reação química. É a substância que vai mudar durante a minha reação química, certo? Aqui está o meu substrato, aqui está o meu produto. Nucleófilo é a substância mais
eletronegativa, ou uma substância que contém o átomo mais eletronegativo. Por exemplo, eu tenho HF e HI, por exemplo, ácido fluorídrico e ácido iodídrico. Qual deles é mais nucleofílico? Os dois são nucleofílicos, certo? Mas qual deles é mais nucleofílico? Aquele que tiver maior eletronegatividade. Então, entre flúor e iodo, porque os únicos átomos que são diferentes, ou seja, eu esqueço o hidrogênio, entre flúor e iodo, quem é que tem mais eletronegatividade? Vai ser o flúor. Então, o flúor, o HF, ele é mais eletronegativo do que o HI, certo? Eletrófilo é a substância menos eletronegativa. Ok, agora vamos entrar no seguinte. Eu vou falar muito com vocês durante as aulas duas palavrinhas bem básicas: clivagem e cisão, certo? Clivagem é a mesma coisa de cisão. Se eu falar em clivo, se eu falar em clivagem, eu estou falando em cisão. Se eu estiver falando em cisão, eu estou falando em clivagem, certo? Uma clivagem, uma cisão é o que? Quebra. Houve uma clivagem da ligação hidrogênio-carbono, ou seja, houve uma quebra da ligação hidrogênio-carbono. Houve uma cisão heterolítica entre hidrogênio e flúor. Houve uma quebra da ligação entre hidrogênio e flúor de forma heterolítica. Vou mostrar para vocês agora esses dois tipos de quebra, certo? Bom, pessoal, já que estamos falando de cisão, de quebra, de clivagem, lembrando que tudo é a mesma coisa, tá? Só é um modo mais culto, mais científico, mais formal de se dizer, certo? Então, eu vou mostrar para vocês dois tipos de cisão que pode ocorrer em compostos orgânicos, certo? Uma é chamada de cisão homolítica e outra é chamada de cisão heterolítica, certo? Existe uma diferença? Existe, porque a partir do tipo de cisão que uma substância sofre, ela forma produtos diferentes, e esses produtos, se eu pegar nas reações posteriores, formam produtos diferentes, certo? Ok. Então vamos pegar o sentido da palavra. Cisão, quebra. Então já vamos falar que é quebra. Homolítica. Homo quer dizer o quê? Igual. Então vai ser uma cisão onde cada uma das duas substâncias que forem formadas após essa cisão vai ter a mesma quantidade de elétrons disponíveis. Lembra lá no primeiro ano, quando nós estudamos ligações químicas? Uma ligação química ela é formada, uma ligação covalente, ela é formada pelo compartilhamento de elétrons. Compartilhamento de um par de elétrons. Então aqui eu vou ter um par de elétrons, certo? Vou ter dois elétrons ali. Se eu falar que essa ligação, estou falando essa, mas pode ser qualquer uma das quatro, ok? Lembra que o carbono é tetravalente e forma ligações iguais, com átomos iguais, certo? Se todos os átomos é hidrogênio, então a mesma energia de ligação que eu tenho dessa ligação carbono-hidrogênio é igual às outras três ligações, certo? Ok, então se eu falo que essa ligação ela vai sofrer uma clivagem, uma quebra homolítica, eu quero dizer o quê? Que no final dessa quebra, cada um das partes, ou seja, esse CH3 e esse hidrogênio vai ficar com um elétron, certo? Então vai ter o quê? Tem o metano, ele sofreu uma quebra, uma clivagem, ok? Vai restar o quê? HC, os carbono com os três hidrogênios, certo?
homolítica, então cada um vai ter um elétron. Então, desse par de elétrons que estava aqui, um vai vir para o carbono, aqui, enquanto o outro vai vir para o hidrogênio. Certo? Então, esse aqui é o produto de uma clivagem homolítica. Não sei se vocês já ouviram falar em radicais, certo? Radicais livres e tal. Radicais livres são substâncias que possuem um elétron desemparelhado, um elétron não ligado, certo? Então, uma cisão heterolítica, como essa daqui, ela forma o quê? Radicais. Certo? A aula de hoje é bem conceitual, é mais conceito mesmo, tá bom? Então, voltando. Se eu tiver um metano, por exemplo, com o carbono ligado a 4 átomos de hidrogênios energeticamente iguais, a ligação carbono e hidrogênio vai ter mesma distância de ligação e mesma energia de ligação de qualquer uma dessas ligações aqui, segundo o teorema de Kekulé, certo? Se esse metano ele sofre uma clivagem, sofre uma quebra homolítica, homo quer dizer igual, quer dizer que no final dessa quebra, cada uma das substâncias formadas vai ter o mesmo número de elétrons dessa ligação. Então, uma ligação covalente, eu vou ter 2 elétrons, certo? Então, quebrei a ligação. Cada um vai para o seu canto. Só que quando cada um for para o seu canto, esse daqui vai ficar com um elétron da ligação e o hidrogênio vai ficar com um elétron também da ligação, certo? Se eu juntar os 2 elétrons para uma reação, os 2 átomos para uma reação radicalar, eu vou voltar a ter essa substância, certo? Então, essa aqui é uma cisão ou uma clivagem homolítica. Uma clivagem heterolítica é um pouquinho diferente do homolítico. Primeiro de tudo, é necessário ter um átomo diferente, um átomo ligante diferente do restante, certo? Para quê? Para diferenciar a eletronegatividade. Aqui eu tenho carbono como meu átomo central, certo? Mas é um átomo grande, capaz de agregar vários átomos ao seu redor, vários entre aspas, né? Apenas 4. Temos hidrogênio, que tem a eletronegatividade quase parecida com o carbono. E tem o bromo. O bromo é um átomo extremamente eletronegativo, certo? Que pertence à família 7A. Então, a família 7A é a família dos elétrons negativos. É a família que possui mais átomos eletronegativos. Flúor, cloro, bromo e iodo. Certo? Iodo nem tanto, mas flúor, cloro e bromo são os mais elétrons negativos da minha tabela periódica, certo? Sendo o flúor o maior deles. Tá? A eletronegatividade do flúor é 7, parece. Então, ok. Então eu tenho aqui o bromo, que ele é muito mais eletronegativo do que o carbono e o hidrogênio. Então aqui vai ter uma guerra, vai ter uma briga entre carbono e os 3 hidrogênios e esse daqui, e o bromo, certo? Lembrando que aqui também vai ter um par de elétrons, certo? Então o que vai acontecer? É um cabo de guerra, certo? Aqui eu tenho um cara que passa 12 horas na academia, fazendo musculação. E aqui tem um cara que passa 24 horas deitado e comendo. Qual dos dois vai ter mais força para puxar essa corda mais para si? Vai ser quem passa 12 horas na academia ou quem passa 24 horas comendo? Teoricamente não, logicamente, a que possui mais força seria o mais eletronegativo, aquele que passa mais horas malhando vai ter mais força corporal
para puxar para si, certo? Então, esse par de elétrons, ele não vai ficar dividido, certo? Ao invés dele ficar no meio entre os dois, ele vai passar para o quê? Vai ficar mais próximo do mais forte, vai vir para cá, certo? Se o par de elétrons ele vem para cá, para o mais forte, então essa ligação vai ser quebrada e esse átomo ele vai ganhar todos os elétrons dessa ligação química. Então, quais substâncias eu vou formar? Carbono com 3 hidrogênios, com uma deficiência de elétrons, certo? Então vai ter H, C, H, H. Vou colocar uma carga positiva para mostrar que ele é deficiente de elétrons, certo? Ele perdeu os elétrons que estavam na ligação aqui. E vai formar quem mais? O Br. O bromo com os 2 elétrons a mais que ele tem, que ele roubou da ligação. Então, aqui ele tem uma carga positiva que ele é deficiente de elétrons, tá? Deficiente. Então aqui ele vai ficar com, além do elétron que era dele, ele vai ficar com mais um elétron. Ou seja, vai ficar com uma carga negativa aqui também, certo? Então, aqui eu vou ter uma substância que vai ser deficiente de elétrons, é o que nós chamamos de carbocátion, certo? Eu vou escrever a definição de carbocátion e carbônio, certo? E eu vou ter aqui também um nucleófilo, certo? O nucleófilo por quê? Porque ele tem excesso de elétrons, ele é mais eletronegativo dos 2. Ok? Então, essa daqui é os 2 tipos de clivagem. Clivagem homolítica. Obrigatório ter pelo menos, ou obrigatório ter todos os átomos com a mesma eletronegatividade, ligada ao átomo central. Para quê? Para não haver esse cabo de, essa luta entre ver quem é o mais forte. Vai haver uma quebra, e como a eletronegatividade vai ser similar entre os dois, então cada um vai ficar com o seu, certo? É que nem um casamento, quando tem uma separação total de bens, cada um fica com o seu e não tem briga, certo? Então, a quebra, cada um fica com a sua parte e acabou a história, certo? Aqui é quando tem aquele casamento cheio de briga e cada um quer pegar o que é do outro, certo? O bromo, como é mais forte, tem mais força, mais empoderamento, ele vai e rouba um elétron do carbono, que é o mais fraco, que não vai para a academia, que vive só comendo, é o mais gordo e por aí vai, certo? Então, vou passar para vocês agora o significado de carbônio e carbocátion, só para não ficar muito esquisito o que é o carbônio, o que é o carbocátion, certo? E a gente parte para o próximo. Então, pessoal, voltando, existem 2 tipos de cisões, certo? A cisão homolítica e a cisão heterolítica. A cisão homolítica eu formo radicais, certo? Radical hidrogênio, radical bromo, radical não sei, depende da espécie química que eu tiver no processo, tá? E também existe a cisão heterolítica, certo? A cisão heterolítica é hetero-diferente. Então, cada uma das substâncias que sofreu resultado dessa cisão vai ficar com uma espécie químicas diferentes, certo? Da original, ok? Então tá. A cisão heterolítica, elas formam 2 tipos de substâncias. Ela pode se formar uma substância chamada de carbânion ou um carbocátion, certo? Carbânion, carbono, certo? Referente ao átomo de carbono. Ânion, lembra no primeiro ano sobre as espécies químicas, os íons? Existem os ânions, existem os cátions. Os ânions são espécies químicas,
carregadas negativamente. Já os cátions, espécies químicas, carregadas positivamente. Então, o carbônio vai ser um carbono com uma carga negativa, certo? Vamos pegar, por exemplo, uma substância qualquer, ela resultou nisso daqui, ó. Vamos colocar o seguinte. Aqui é um átomo qualquer, tá? Não estou especificando o tipo de átomo. Aqui tem um átomo qualquer, que ela sofreu uma cisão heterolítica e formou o quê? Formou isso aqui. Então, essa ligação, ela foi crivada, ela foi quebrada, certo? E esse par de elétron, ele veio para o carbono, certo? Pelo fato de ele ser mais eletronegativo. Então, se ele é mais eletronegativo, ele fica negativo, certo? Já esse átomo aqui, esse átomo qualquer, ele fica positivo. Então, já que eu tenho um carbono negativo, então eu vou ter um carbônio, certo? O carbocátion, cátion refere-se à carga positiva. É quando eu sofro uma clivagem heterolítica e o carbocátion e o carbono fica positivo, certo? Então fica dessa forma aqui, ó. Nesse caso aqui, a ligação, o momento dipolar, ele vai tender para o carbono, então aqui vai ficar negativo, ele aqui fica positivo, e aqui, por quê? Porque o carbono é mais eletronegativo. Aqui, o momento dipolar, ele vai tender para o X, certo? Porque ele é mais eletronegativo que o carbono. Então, os dois elétrons da minha ligação química, ele vai para o carbono? Não, ele vai para o mais eletronegativo, para onde o momento dipolar está apontando. Então, ele vai para o X, deixando o carbono positivo. Então aqui nós temos um carbônio e aqui nós temos um carbocátion, certo? Então pessoal, por hoje é isso. Vou passar uma atividade sobre esse vídeo, certo? O que eu falei nesse vídeo, eu vou passar uma atividade falando a respeito sobre alguns conceitos para a gente gravar um pouco, certo? Ou sobre esses novos conceitos. É muita coisa? Sim, com o tempo a gente vai pegando a prática e tal. Semana que vem vamos começar com as reações propriamente ditas, reação de adição, reação de substituição, reação de eliminação, certo? E vamos trabalhar. Beleza? Até a próxima.